Simbora estudar Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. Pensei muito se eu faria esse vídeo para vocês sobre Pedagogia do Oprimido, mas eu vejo tanta gente que não leu Paulo Freire falar tanta besteira que eu reli agora, no início das minhas férias. Então, primeira coisa, sair de férias, vou ler Pedagogia do Oprimido. E estou aqui, se tanta gente fala tanta besteira, então eu, que sou professor, estive na direção de um colégio, tá? que gosto tanto, do tema, que estudei sobre o tema, que li tanto sobre isso, porque eu não vou falar. Então, vamos lá à Pedagogia do Oprimido. Primeira coisa que eu vejo que muitos erram quando falam, no livro Pedagogia do Oprimido, é que as pessoas veem a Pedagogia do Oprimido como só algo que se leva para a escola. Eu vejo a Pedagogia do Oprimido, este livro, este ensaio, sobre algo para o mundo. Não só na questão da educação, mas não só na educação escolar, na educação como um todo, na formação de um cidadão. Então eu já parto desse princípio, de ver como a formação de um cidadão. Primeiramente vamos falar sobre a estrutura. Então, como eu já falei, trata-se de um ensaio, e este ensaio ele é dividido em 4 partes. Primeira parte é a justificativa, por que de se escrever este livro. A segunda parte, que é a concepção bancária da educação como instrumento da opressão. E a terceira, a dialogicidade, e a quarta, a teoria da ação antidialógica. Então, vamos ao que quer dizer tudo isso sobre o livro aqui do Paulo Freire. Eu não costumo fazer isso, mas para esse livro, como ele é muito, não diria extenso, mas ele é muito cheio de conteúdo. Tá? Então, para não me perder, eu fiz um roteiro aqui. Tá? Não sou de fazer isso, mas dessa vez eu fiz um roteiro. Eu vejo muita gente dizer que você não consegue ler Paulo Freire porque Paulo Freire é difícil. Paulo Freire não é difícil. Só que assim, muita gente não está preparado para ler Paulo Freire, não está pronto. E aí vai uma crítica a mim mesmo, da primeira vez que li Pedagogia do Oprimido, talvez não estivesse pronto e não compreendi totalmente. Compreendi muita coisa, mas não completamente. Tá? Então a Pedagogia do Oprimido, vamos começar por esse princípio, não é uma pedagogia para o oprimido, mas é uma pedagogia dele. Então é uma pedagogia que parte dele. E vou começar aqui já com uma frase. Alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a sua palavra, criadora de cultura. Então olha que lindo isso. Alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras. E aí nós já vamos para aquela crítica do Paulo Freire, daquele modelo, aquele sistema, que você vai ser um repetidor, ficar repetindo. E aí que vem os críticos do Paulo Freire, que não leram Paulo Freire, ou não entenderam Paulo Freire, que eles vêm com aquela, mas o patrono da educação do Brasil tinha que ser a mulher lá que escreveu a cartilha Caminho Suave lá, aquela que estudava, não entendia por que aquela repetição. Então, é aquela coisa. Então, eles partem disso. Então, nós não temos que aprender a dizer palavra, a repetir palavra, tá? Mas a dizer a nossa palavra, a minha palavra, a sua palavra. E o Paulo Freire, ele criou um método, e é isso que é muito criticado. Por quê? Porque ele criou um método em que 40 aulas, em 40 horas, melhor dizendo, em 40 horas, ele alfabetizava pessoas adultas. E isso, naquele contexto antigo lá do Brasil, isso era um perigo. Por quê? Porque os analfabetos não votavam. Se eu fosse alfabetizado, eu poderia mudar tudo isso. Então isso era um risco muito grande. Então Paulo Freire passou a ser visto como alguém que
vai pegar aquele oprimido e vai fazer aquele oprimido enxergar o problema. Então, aí que está a grande crítica ao Paulo Freire. Quer dizer, de crítica por parte destes, né, que não querem que o povo ascenda. Esse método do Paulo Freire, né, ele é um método baseado na cultura popular, né? Então, é uma cultura que ela conscientiza e politiza. Então, há a politização. E não adianta falar, viu, com esse papinho de escola sem partido que nos balela, né? Eles querem a ideologia deles dentro das escolas, tá? Não existe isso aqui no Brasil. E eu posso afirmar como professor, a minha real intenção, não estou dizendo, né, que eu sou aqui 100% isso, eu consigo, não. Mas eu como professor e os professores que eu conheço, eles levam os alunos a refletirem, a pensarem por si só. As pessoas sabem que eu tenho essa ideologia de esquerda, eu sou uma pessoa de esquerda, mas nas minhas aulas eu não digo isso, eu não faço isso. Mas é óbvio, quem pensa um pouquinho, ele sabe, se você é do povo, você está ali debaixo, né? E você quer ascender, mas você não quer ascender pisando nos outros, você quer ascender junto com os seus, você é uma pessoa de esquerda. O livro começa, né, com umas primeiras palavras, né, em que o Paulo Freire vai falar um pouquinho, né, sobre o ele escrever aquilo, né, que são observações que ele vinha juntando, né, por 5 anos, ele já estava no exílio nessa época, tá? Então, o Paulo Freire, ele vai falar sobre, né, ele começa falando sobre isso, e aí vem a primeira parte, que é a justificativa da pedagogia do oprimido, em que ele começa com a contradição opressores oprimidos, sua superação. Ele vai falar da violência dos opressores, né? Do reconhecimento, quando o oprimido não se reconhece como oprimido e ele pensa em se chegar, né, àquele local, se essa educação não for libertadora, ele também vai ser um opressor. E aí eu lembro muito disso hoje, né, das pessoas pobres que defendem, por exemplo, Elon Musk, né, essas pessoas, porque eles olham para aquele cara que não contribui em nada, né, não tem contribuição nenhuma, e se inspiram naquilo pensando, um dia eu posso ser aquele cara que também foi pobre como eu. Não, ele nunca foi pobre como você. Tá? Essas pessoas, elas não têm essa consciência. E ele critica também essa questão da generosidade. Nós estamos em época de Natal. E os opressores, eles sempre têm essa da boa ação. Vamos manter, né, esse povo dessa forma para nós fazermos caridade. Eles se sentem bem nessa caridade, nessa generosidade colocada por eles para se sentirem bem. A coisa, né, não deve mudar para os opressores, então deve continuar assim. Assim nós mantemos eles ali, né, como uma massa de manobra. Eu lembrei de 2 fatos, né, que aconteceram há pouco tempo, e para ver como essas pessoas não leem Paulo Freire. O Danilo Gentili, uma vez com o Marcelo Taz, ele começa a criticar o Paulo Freire, e o Taz pergunta para ele, mas por que? Ele não sabe responder o porquê. Aí ele fala, né, umas frases ridículas que o Paulo Freire fala, como a vovó viu a uva. E aí eu fico mais bravo ainda com o Marcelo Taz, porque você tem que responder aquilo na lata. Isso não é do Paulo Freire. O Paulo Freire é exatamente contra isso. O Paulo Freire não tem isso de frase decorada. Ele vai trabalhar nesse método de ensinar em 40 horas, era assim. Eu sou lavrador, então eu vou aprender com o meu cotidiano. Para que eu vou aprender a falar, né, palavras, né, de um outro cotidiano, como apartamento, por exemplo, que é da cidade? Eu vou aprender enxada, terra, lavoura. É isso que eu vou aprender. Então, o Danilo Gentili foi muito infeliz e o Taz não rebate. Eu fico bravo com isso, o Taz não rebate também. Devia ter ali na hora, na lata. Esse
Esses dias eu vi um podcast também de um cara que é engenheiro, parece que ele é engenheiro, tem nada a ver com educação. Aí o cara vem falar que no livro do Paulo Freire está escrito que o professor é sempre o dominador. E então, o professor sempre tem que ser visto como dominador, como o opressor. E se os alunos se revoltam e usam a violência, isso para o Paulo Freire é legal. Meu amigo, você não leu nada, não tem nada disso aqui no livro. E as pessoas já tinham dito, nós não lemos Paulo Freire. Daí ele assim, tipo, eu sou o único que leu. Leu, né? Não leu nada, tá? Então, pessoal, essas coisas nos irritam quando falam, né, de Paulo Freire. E o Paulo Freire vai falar sobre esta libertação, né, que o oprimido, ele jamais deve pensar como o opressor. Então o oprimido, ele tem que sair dali daquela condição de oprimido e não apenas, né, trocar de lugar e pensar, agora eu vou oprimir. A gente percebe muito isso, né, de pessoas, né, a gente vê desde os capitães do mato, lá antigamente, a gente vê isso, né, o oprimido, quando ele deseja ser o opressor, isso não dá certo, tá? Isso não é libertação. Então, ele não vai levá-lo a lugar nenhum. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, tá? Alguns trechos que eu separei importantes do livro. Até o momento em que os oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de opressão, aceitam fatalisticamente a sua exploração. Então, a conscientização. É isso que eu falei anteriormente. Trabalhar de forma conscientizadora. Aí que eu levo para a pedagogia, para a escola. Conscientizar, fazer os alunos refletirem. Mas, mais ainda, provavelmente assumam posições passivas, aliadas com relação à necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. Nisto reside sua convivência com o regime opressor. E aí nós finalizamos a primeira parte. A segunda parte é a concepção bancária da educação como instrumento da opressão. Seus pressupostos, sua crítica. Então vamos lá. O Paulo Freire critica muito isso, né, da educação, essa concepção bancária de educação. O que é essa concepção bancária? Né? Eu tenho aqui uma caixa, essa caixa está vazia, né? Concepção bancária é uma questão do depósito. E ali, esse aluno ele é vazio, o professor vai depositando conhecimento nele. Tá? O professor é apenas o professor que é o agente disso. Tá? O aluno, ele é apenas paciente, ele apenas aceita aquilo, ele vai aceitando tudo que o professor coloca para ele. E aí eu vou lembrar de Rubem Alves. Tem um vídeo do Rubem Alves na internet, Rubem Alves que já foi uns 12 anos mais ou menos, mas deixou alguns bons vídeos para nós na internet. Um dos vídeos ele fala sobre uma vez em que ele estava, né? Ele falou que de criar o professor. Como que ele fala, o professor? Como se fosse um professor provocador, porque ele fala que ensinar, né, conhecimento está na internet. Então o professor deve ser o provocador. O que é esse professor provocador? Tá? Ele provocar o aluno. E o Paulo Freire que fala do problematizador, né, a questão problematizadora. Então o Rubem Alves ele vai contar lá uma história de um dia em que ele foi mexer lá, né? Não lembro exatamente o que ele ia fazer, mas ele foi lá para o lugar dele e a filha da empregada estava ali. Chegou a filha da empregada com a empregada, olhou o que ele estava fazendo, a empregada saiu, a menininha de 7 anos ficou ali. O que é isso aí? Aí ele é uma trena. Para que serve trena? Para medir as coisas. Isso não fazia sentido para a menina. Aí ele começou a ensinar, né? Aí ele pegou aquilo ali, 1 centímetro. Olha, cada parte desse centímetro a gente chama de milímetro. Aí ele mostrou para a menina que aquilo ali é de 10 em 10. 10 de milímetros dá 1 centímetro. 2 10 de milímetros dá 20 centímetros. E é assim que nós vamos ensinar. É assim que nós devemos ensinar. A partir do contexto do aluno. Eu hoje ouço falar muito, né? Eu trabalho na educação aqui do estado do Paraná. E a gente ouve falar muito sobre, né, metodologias ativas. Tá? Tudo isso já é antigo, a gente já faz há muito tempo. Só que é uma forma errada que eles colocam. Né? Eles colocam de uma forma muito errada muitas vezes e se fala tanto de fazer metodologia ativa e não há espaço para isso, porque as aulas estão vindo cada vez mais engessadas. É uma aula que eles querem
que o professor do Paraná dê para todo o estado. E aí eu vou pensar assim, né? Pensando no estado do Paraná, tá? O menino, a criança que mora lá em Foz do Iguaçu, né? A realidade dela, que vê ali aquela coisa do turismo, da muamba, não é a realidade do menino que mora lá em Pontal do Paraná, que vai ter o caiçara, que vai ter a pesca, que não é a mesma de Curitiba, que não é a mesma de Guarapuava, que não é a mesma de Maringá, de Londrina. E todo mundo na mesma aula. O governo do Paraná acha que é isso. E se fala em metodologia ativa. É uma crítica aqui. E o Paulo Freire, ele tem frases, ele vai colocando frases interessantíssimas, né? E algumas como títulos até, como essa aqui. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então é uma troca de saberes. Eu saio feliz, e todo professor sabe disso, que a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Quando eu estou em sala de aula, eu aprendo muito mais. Então, é ali, quando você sai da faculdade, você termina a faculdade, você sai para a sala de aula, você fala assim, eu vou chegar lá agora, eu vou arrasar. Você dá uma aula tão merda. Merda mesmo. Geralmente é assim. Porque você se acha fodão. E você vê que você não é nada disso. Então, você começa, tá, a ter muito mais conhecimento depois que você vai para a sala de aula. Aí há essa troca. Enquanto na concepção bancária permita-se-nos a repetição insistente, o educador vai enchendo os educandos de falso saber, que são os conteúdos impostos na prática problematizadora. Que são os conteúdos impostos. Na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em processo, tá? Então, uma transformação do ser através da educação. Essas pessoas falam muito de Paulo Freire. O Paulo Freire é muito menos valorizado aqui no Brasil do que fora. O Paulo Freire é estudado no mundo todo. Tá? E essas pessoas, né? Enfim, nem elas estudam. O homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento na busca do ser mais. Então, a busca do ser. Esse ser usado aqui não como verbo de ligação, como verbo ser, mas o ser, né? Eu ser. Tá? Então, nós homens, temos a capacidade de sabermos que nós estamos inconclusos, diferentemente dos animais. Os animais não têm essa consciência da sua inconclusão. Nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer por quê? Então é um medo que os opressores têm, da gente começar a questionar, do povo começar a questionar. Se esta educação somente pode ser realizada em termos sistemáticos pela sociedade que faz a revolução, isto não significa que a liderança revolucionária espere a chegada do poder para aplicá-la. Então a liderança revolucionária não deve esperar a chegada ao poder para aplicar, né, essa educação libertadora. No processo revolucionário, a liderança não pode ser bancária para depois deixar de sê-lo. Então, nós não podemos ter isso, nós temos que trabalhar isso, né, dessa educação libertadora desde baixo e levá-la para cima. E aí vem a parte 3 do livro. A dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade. Pessoal, dialogicidade, né? Baseado em diálogo. Então, eu não sou o dono do saber. Eu, professor Sid Clay, não sou o dono do saber. E é por isso que eu adoro trabalhar literatura. Porque em literatura eu consigo trabalhar isso com os meus alunos. Eu jogo os problemas, eu problematizo. Claro que aqui no YouTube é um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui as pessoas vêm atrás dos vídeos, né, para ter uma opinião diferente e não há esse contato. Então, se torna uma aula muito mais, né, muito mais assim,
muito mais explanativa, muito mais eu falando e vocês ouvindo. Mas em sala de aula eu gosto muito disso, de problematizar, de trazer isso. E eu amo quando isso acontece, né? Quando os meus alunos falam, opa, mas naquela música lá tem isso aqui. Ah, mas naquela... Entenderam? É isso que é o gostoso. Enquanto na prática bancária da educação antidialógica por essência, por isto não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo programático da educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele. Na prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo que jamais é depositado se organiza e se constitui na visão do mundo dos educandos. Então, na visão do mundo dos educandos, é a partir daquele mundo em que se encontram seus temas geradores. Então, nós trabalharmos esses temas geradores a partir, né, e aqui é diretamente para o professor, a partir daqui, né, da visão dos nossos educandos. Mas eu falo para professores, mas não, isso é no mundo todo. Isso serviu muito, Paulo Freire, nas comunidades eclesiais de base, lá nos anos 80. Então, até a esquerda, ela surge muito forte no Brasil. Lá nos anos 80, no início dos anos 80, por quê? Através da Igreja Católica, porque havia isso, havia essas discussões, o povo começava a refletir. Hoje a informação está aqui, mas qualquer babaca com um microfone vai para um podcast e fala um monte de besteira. E essas pessoas, né, que querem que o povo continue assim, né, os opressores que querem que o povo continue oprimido, chegam a financiar canais aí para, né, propagarem mentiras, inclusive contra o Paulo Freire. E a quarta e última parte, que é a teoria da ação antidialógica. Desta maneira, começaremos reafirmando que homens são seres da praxis, são seres do que fazer, diferente por isso mesmo dos animais, seres do puro fazer. Os animais não admiram o mundo, imergem nele. Os homens, pelo contrário, como seres do que fazer, emergem dele. E objetivando, podem conhecê-lo e transformá-lo com o seu trabalho. Então a diferença entre nós e os animais, porque nós somos seres da praxis, né? A teoria e colocar a teoria em prática. Eu ouço muito dizer que tudo isso é muito utopia. E eu realmente concordo, né? Colocar tudo isso em prática é utopia. Eu me questiono muito sobre mim mesmo. Eu, professor, há tantos anos, nos últimos 4 anos, estive na direção de um colégio. E o meu maior medo era esse, né? De eu poder subir e tornar-me, né, autoritário. Claro que eu não vou poder dizer para vocês aqui se eu fui ou não isso. Quem tem que dizer é quem trabalhava comigo. Seria até errado eu falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas era um medo muito grande. E eu volto agora para a sala de aula, estou voltando para a sala de aula e espero ser um professor muito diferente. Não estou dizendo que eu era bom ou que era ruim, mas eu espero melhorar muito. Porque agora eu vivi muito também a questão de, antigamente, ter a teoria e agora aplicar. Então, essa praxis está aqui, né? Quando você está em tal lugar, como que você vai agir? E aí ele nos apresenta, né, a teoria da ação antidialógica e suas características. São 4. A conquista, dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. Todo ato de conquista implica um sujeito que conquista e um objeto conquistado. Então, se eu conquisto, eu estou conquistando algo. Isso é óbvio. E eu já vejo muita gente falar assim, mas o Paulo Freire é muito óbvio. É muito óbvio, mas ninguém falou antes dele. O sujeito da conquista determina suas finalidades ao objeto conquistado, que passa por isto mesmo a ser algo possuído pelo conquistador. Então passa a ser algo possuído pelo conquistador. E aí nós já vamos pensar, minha cabeça já vai lá, gosto de
como exemplo isso, né? A própria chegada dos portugueses ao Brasil, né? Em que eles foram os conquistadores e os indígenas os possuídos. E aí a gente vai lá já para o final, que vai falar sobre invasão cultural, depois eu volto nisso se eu me lembrar. E a primeira parte é o dividir para manter a opressão. Então, pessoal, essa tática é muito usada até hoje, né? Por quem quer essa questão aí da antidialogicidade, né? Não da dialogicidade, do diálogo como centro. Mas quem não quer isso? O governo do Paraná faz muito isso com os professores, né? Eles aprenderam que o melhor para eles é fazer a nossa classe brigar, né? Ele está aqui, nós estamos aqui e o outro aqui ou aqui, e vamos fazer com que eles briguem, assim eles se desunem e eles não vão lutar por isso. Os oprimidos continuarão sendo oprimidos e eles não vão enxergar quem é o verdadeiro, quem é o verdadeiro opressor, quem é o adversário deles. Então, eles acabam fazendo com que essas minorias elas se mantenham ali. A manipulação, que ela é um dos instrumentos de conquista, então já estou na segunda parte, que é a manipulação ali, em que você vai manipulando, você vai jogando ali, que tem tudo a ver também com o anterior. E depois nós vamos para invasão cultural. Que a invasão cultural, ela é uma tática de dominação. Isso a gente percebe na história, como eu falei lá, citei o exemplo já lá dos indígenas, dessa invasão cultural. Então você não deixar que aquilo, ali, a gente vê muito isso, no Brasil a gente vê muito isso, dessa tentativa de apagar a cultura de um local. E como esse fortalecimento é importante. E só quando as pessoas têm essa consciência, elas se fortalecem para não deixar que essa invasão cultural aconteça. E chegando ao finalzinho do livro, eu queria só ler mais 2 trechinhos aqui para vocês, para a gente finalizar. Porque é preciso organização, Então, organização é se organizar de baixo. Não esperar que ele de cima não vai vir, se organizar de baixo. A teoria dialógica da ação nega o autoritarismo como nega a licenciosidade. E ao fazê-lo, afirma a autoridade e a liberdade. Então, não se nega a autoridade, a teoria dialógica. A autoridade é necessária. E aqui vem contra tudo aquilo, que falam as pessoas, como falou aquele cara no podcast. O professor é autoridade. Ele não deixa de ser autoridade. Ele só não pode ser autoritário. E para finalizar, reconhece que se não há liberdade sem autoridade, não há liberdade sem autoridade, perceba, não há liberdade sem autoridade, não há também esta sem aquela, não há autoridade sem liberdade, tá? Então não há liberdade sem autoridade, como não há autoridade sem liberdade. Se as pessoas que estão comigo, eu como professor, os meus alunos não têm liberdade, eu não sou autoridade com eles. Pensemos bastante nisso. Tá? Eu sei que eu deixei muita coisa para trás, mas é um vídeo difícil de se fazer. Tá? O Paulo Freire dá bastante trabalho. Pensei muito, li esse livro já faz uns dias e estava aqui enrolando para fazer. A gente tem isso, eu sempre que tenho um livro do Guimarães Rosa, eu fico pensando, putz, ainda não estou preparado para fazer esse vídeo. Machado de Assis, Guimarães, Mário de Andrade e Paulo Freire também está entre esses. Claro que não na literatura, não na ficção, mas também é um dos grandes nossos pensadores e escritores e merece muito nossos aplausos. Pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like aí, tá? Curte o vídeo, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aqui, é um canal de literatura, de análises literárias, tá? Também, às vezes, façam alguns vídeos de gramática e de algumas dicas aí, mas é muito de literatura, tá? Então, não se inscreveu no canal aí, se inscreve, espero realmente que tenham gostado, comenta aí,
Por hoje é isso e simbora estudar!